Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro de investigação criminal e na presença do advogado de defesa, o Dr. Pedro Ramos. Ele que defende Michele Ribeiro Passos, uma moça que foi condenada pela morte do próprio filho. Na verdade, o filho recém-nascido. A criança tinha acabado de nascer e ela cometeu esse assassinato. Um caso que aconteceu no começo de junho de 2015 em Vitória, no Espírito Santo. Mas esse caso é cheio de reviravoltas, idas e vindas. A Michele, ela foi condenada, mas essa condenação foi anulada porque o juiz alegou e afirmou que a Michele teve um surto, estava naquele estado puerperal e teve uma depressão pós-parto e por conta desse surto acabou matando o próprio filho. Então, na verdade, foi reconhecido e está sendo reconhecido que ela não cometeu um homicídio, e sim um infanticídio. O Dr. Pedro Ramos está aqui com a gente, primeiro para detalhar quem que é essa moça, o que acontece no estado puerperal e o que acontece também nesse processo daqui para frente. Vamos esperar uma nova condenação? Teremos um novo julgamento? Ela é dada como inimputável? O que acontece nesse cenário? Mas, como de costume, antes de começarmos a falar desse caso Michele e o que acontece no puerpério, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa polo preta, uma calça cinza e um tênis também na cor preta. Estou sentado em uma cadeira marrom. À minha frente, uma mesa de centro com uma caneca. À minha esquerda, uma luminária e uma grande televisão, a qual vemos o Dr. Pedro Ramos, já que a nossa entrevista acontece via videochamada. Dr. Pedro Ramos tem cabelo curto, pele preta, usa bigode, óculos e está vestindo um conjunto social azul marinho com uma camisa preta. Ele está sentado em uma cadeira e atrás dele uma parede branca e uma estante com livros. Dr. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer conversar contigo. Eu nunca peguei um caso assim aqui no canal, é a primeira vez, eu já estou aqui faz mais de um ano e nunca tive contato com um caso que há uma anulação de condenação por conta do juiz afirmar que houve uma morte nesse estado puerperal, ou seja, nesse estado que a gente sabe que é de extrema sensibilidade e fragilidade da mulher. E outra coisa que nós podemos atestar é que sim, existe a depressão pós-parto e a Michele, ela foi de início condenada por um crime de homicídio, mas na verdade aconteceu um infanticídio. É isso, doutor? É isso que a gente pode afirmar de imediato? Seja muito bem-vindo. De pronto, agradeço, né, o convite que nos foi feito para poder abordar e trazer esse assunto ao debate, nesse momento que é extremamente necessário, né, não só em relação a Michele, mas também dando voz aí a tantas outras mulheres que passam diuturnamente, né, pela questão do puerpério, as doenças, né, que são naturais aí do corpo feminino nesse momento gestacional e que a biologia e a medicina tanto explicam, né, e agora o cenário jurídico nacional traz ao centro essa discussão em razão do julgamento do caso Michele. Desde o início, né, não foi realizado ali perícia nesse sentido, justamente por não ser algo tão debatido no mundo jurídico, o que para a medicina já é algo certo em relação ao mundo do direito, né, o mundo da advocacia criminal, o mundo da justiça criminal, debate-se muito pouco, razão pela qual, no momento da sua prisão, ali o que se verificou exclusivamente é que se tinha um bebê que havia sido, né, golpeado e ele levado até a morte, mas não se olhou o contexto que aquela mãe teria praticado aquele fato. Razão pela qual todas as provas posteriores, e é o que a gente chama até de visão de túnel, né? Elas são vistas e analisadas ali pela autoridade policial, pelas autoridades subsequentes, como se fosse um caso de homicídio propriamente dito, sem considerar aquilo, né, que a nossa legislação vai falar quando a mãe, o crime de mão própria, né, ela age em razão do estado puerperal. E doutor, o que acontece nesse comecinho de junho de 2015? Como se dá os fatos? Então, a Michele em si, né, isso foi o que foi colhido no processo, de acordo aí com os depoimentos prestados, pelo núcleo familiar, o contexto familiar, ela vem de acompanhar, né, o relacionamento conturbado que sua mãe teria, né, com o então companheiro dela, e uma série de violações que ela relata ali de acordo com o interrogatório dela, e depois ela conhece, né, o seu primeiro e único companheiro, né, hoje eles não estão mais juntos, mas a época que seria o seu companheiro, e ela traz o relato ali no interrogatório algumas situações de violações que, em razão da preservação da imagem dela, né, não me cabe aqui agora destacar, mas se constam aí na íntegra do processo dela, que é um processo público, né? Eu faço aqui tão somente em respeito à imagem dela, mas que ela traz também alguns contextos de violações que ela teria passado, e ela tinha um sonho muito grande de ser mãe. E nesse contexto ali, em 2015, né, quando tudo se desenrola propriamente dito, ela descobre essa gravidez e isso é relatado aí no processo. E aí a tendência naquele momento, e é o que se fala, né, em relação ao processo,
é que quando tudo acontece, ela se sente mal naquela noite, ela vai ali ao banheiro e quando não se sabe explicar até hoje o puerpério, né, quem explica tudo isso teria acontecido, é o que ela sabe é que ela sente uma vontade ao banheiro e quando ela vai ao banheiro, no esforço ali, o bebê vem a nascer. Posterior a isso, é o que eles chamam de apagão, né, que a ciência, a medicina, os especialistas falam, que os eventos posteriores ali, eles não são muito esclarecidos na memória dela. O que ela se lembra ali é daquele momento que ela se senta ali ao vaso sanitário, posterior é que ela já está, né, no hospital ali, várias pessoas fazendo vários tipos de perguntas para ela, e isso, inclusive, foi considerado pelo desembargador relator, né, do voto condutor, que anulou, né, o julgamento de Michele, e as pessoas primeiras que chegam ali, no caso, a sua sogra, né, quando ela vê, ela mesma pergunta, isso consta do depoimento dela em todas as fases do processo, de que ela se depara com a cena de Michele debaixo do chuveiro, e a expressão que ela usa, e isso que cala muito forte aqui para nós, né, enquanto juristas e principalmente para toda a sociedade, para que possa entender, é que a expressão que ela usa desde o primeiro momento é Michele parecia que estava abobada. Né? Ela fala que Michele tomava banho, sangrava muito, e ela falava com Michele como se ela estivesse desorientada mesmo, e estava, de fato, em razão do puerpério naquele momento. E aí, em razão do bebê, né, o recém-nascido, estar ali, eles ficaram óbito, a polícia foi chamada, Michele levada ali ao hospital, e já naquele momento ali, a tratam como se fosse de fato um homicídio, tão somente dito. Não se verifica ou não se procura saber as condições de saúde da mãe naquele momento, não se faz perguntas nesse sentido para se verificar. E em todo ali o inquérito, a instrução processual, também não foi feito, né? Nenhum exame de investigação prévio, não foi levado a Michele desde logo ali a um psiquiatra forense, né, a um psicólogo, para que pudesse fazer a análise dos eventos imediatos ali, que é essa razão do puerpério. Existem até hoje, né, teorias aí da medicina que dizem que o puerpério pode durar até mais, um período até maior, né? Varia de corpo para corpo, como que cada mulher vai reagir. Mas naquele momento específico, nem mesmo a análise foi feita. E doutor, só para eu entender aqui, ela tem esse filho sozinha no banheiro? Exato. Ela está no banheiro, em alguma situação, né? Acontece por volta aí dos 7 meses de gestacional, que ela vai ao banheiro, se sente mal naquele momento, com esforço ou por algum outro motivo, o bebê vem nascer e aí o que se relata, né? O que dá para se compreender, mas é o que não tem como se dizer com segurança em relação ao processo, que ali naquele momento tudo que teria que se desenrolado ali teria sido feito por ela, né, em razão desse puerpério. Mas não se tem outra pessoa que estava ali para lhe auxiliar. Não é uma situação realmente em razão da doença, né, em razão daquela situação que lhe acometeu, né, pelo estado puerperal. Mas doutor, não tinha, ela estava na casa dela, certo? Sim. Não tinha ninguém na casa? Cadê o marido? Porque a sogra disse que ela estava nessa situação abobada. Ela não estava lá também? Tudo aconteceu pela madrugada. A situação acontece toda de madrugada, né? E aí ela vai como se fosse numa noite gestante, né? Ela vai naquele momento ao banheiro. No banheiro ela acredita que iria fazer tão somente as necessidades e ali naquela hora o bebê nasce. E aí quando acontece nessa situação, o marido já acorda e quando ele verifica, e a sogra quando chega, a primeira imagem que ela já tem já é de Michele no chuveiro. E aí a sogra já traz esse relato. Ela estava bobada, né? E todos eles ali, o marido, a sogra, a cunhada, em todo momento eles deixam claro, né, que não teria como ser coerente com o perfil dela psicológico, o perfil dela como pessoa, aquilo ter acontecido se não fosse em razão de uma doença. Mas nós estamos tratando de pessoas simples, né, que não têm conhecimento das doenças psicossomáticas, que vêm sendo discutidas a duras penas ainda que há pouco tempo, mas que ainda não sabem dizer o que seria aquilo. Eles só sabem, com as palavras deles, dizerem que naquele momento ela não estava sã, né? Ela não estava no seu melhor estado. Lá do outro, né, até a própria cunhada, ela traz um relato, e outras pessoas da família também trazem um relato semelhante, de que ela era a pessoa que acompanhava as crianças da família, como acompanha até hoje, né? Tamanha é a segurança e a confiança que eles têm em relação a Michele. Esse, inclusive, seria o primeiro filho da Michele, certo? Exato. Doutor, ela chega em algum momento a confessar algo, ela lembra, ela cita uma motivação. Eu tô tentando tirar o estado puerperal um pouquinho de lado só para a gente voltar um pouquinho no tempo, tá? É óbvio que a gente está entendendo que existe esse estado puerperal, até porque houve essa consideração do juiz, mas só para conseguir pegar esse miolo da história. Não existe nenhuma outra situação, nenhuma outra versão em relação ao processo, né, de Michele.
Ali, o único evento que ela se lembra, que ela traz desde o início do processo, é de que ela se lembra de ter sentido mal-estar, de ir ao banheiro, e a partir desse momento de ir ao banheiro é que há o apagão, né, de que há a falha na memória, né, de que não se conseguir dar continuidade ao que teria acontecido. E isso, posteriormente, inclusive, vai ser reforçado nos depoimentos testemunhais, mas principalmente na visão que as pessoas que estavam ali no hospital tiveram dela, né, que num primeiro momento é considerado pelas pessoas e até pela veiculação que teve na imprensa, de que ela seria uma pessoa fria, de que seria uma pessoa que não se importa, e até mesmo quando fizemos, né, o pedido habeas corpus sustentado brilhantemente pela doutora Florence Rosa, e até o desembargador relator reconhece, né, na decisão dele, de que, inclusive, a medicina vai dizer que é esse tipo de conduta que ela teve ali, como se pode dizer, esse esfriamento, é natural de quem está passando justamente pela psicose puerperal, né, de que é algo próprio ali da mãe pela descarga energética, descarga ali de hormônios, né, do corpo materno. E doutor, você obviamente deve ter tido muito acesso aí a esse termo puerpério. Essa psicose puerperal, ela acontece logo após o nascimento ou é algo que já vem acontecendo durante o período gestacional e explode nesse pós-parto? Nós fizemos, né, algumas pesquisas e conversamos, inclusive, com o Dr. Eldio Lobo, né, que é referência no assunto, é um grande psiquiatra forense, inclusive a preparação da equipe justamente teve a participação e grande participação da clínica dele, da doutora Elise Caran Trindade também, que nos auxiliaram nesse momento. E ali a psicose em si, nesse caso específico da Michele, né, ele é coroado, aí, se a gente pode assim trazer e explicar, né, de forma extremamente pedagógica, seria esse momento do durante ou logo após, né, que a mãe, naquele momento ali do parto, né, nesse descarga, a mente dela, né, a forma que ela entende, de acordo com a descarga emocional, né, é compreendido como sendo hoje pela medicina psicose puerperal. São esses eventos ali que estão acontecendo e o logo após o parto que teriam aí subsídios ou que forneceriam ali ao corpo materno essa série de mudanças ali que a mãe não conseguiu ainda se adaptar. É algo muito novo ali ao corpo dela. Os especialistas, os experts na área, certamente poderão explicar de forma mais detalhada, né, de forma mais técnica também, e também explicar também os outros vieses, né, porque existem o psicose, existe o blues, existe a própria depressão pós-parto, e eles com muita propriedade poderão trazer. Mas o que se pode extrair do caso dela especificamente, de acordo com a equipe na vida mental do Dr. Eldio Lobo, do Dr. Elise Trindade, é que o evento ali dela seria esse momento do durante ou logo após, né, que é o que marcou especificamente o caso dela e comprometeu ali o julgamento dela naquele momento em razão da situação maternal, né, de que ela passava com aquela descarga energética, descarga hormonal que ela tinha enquanto parturiente. Doutor Pedro, como que fica a Michele nesse cenário? Porque eu estou imaginando ela no banheiro, dando à luz, logo depois ela mata esse bebê, e aí a sogra mesmo diz que encontra a Michele já tomando banho, toda ensanguentada. Como que fica essa mulher que está vivendo essa psicose puerperal logo após dar à luz? Então, essa pergunta especificamente, vale a pena a gente trazer isso ao debate, porque entendo que há um abandono em geral, tanto no núcleo familiar, mas principalmente do Estado. E o Estado em específico, né, por não ter se preocupado lá naquele momento, se acontecia, e mostra, inclusive, que após ela, como tantos outros casos que acontecem pelo Brasil, porque o que nós conseguimos ver, né, nessa reversão aí da decisão do Tribunal de Justiça, tantas outras mulheres comentando que passaram pelo puerpério e que foram também invisibilizadas, é que, de fato, a saúde da mãe, né, da parturiente naquele momento, não é levada em consideração, razão pela qual ela sofre em silêncio, né? Ela padece ali em silêncio, internaliza ali em silêncio e desenvolve o quadro, né, acredito aí, posterior a isso, né, tanto em razão de não ter compreendido, né, porque ninguém lhe olhou, né, não teve um aparato de um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra para olhar o que estava acontecendo ali de fato, não só pela gravidade, mas principalmente para você compreender o que teria acontecido ali, né? Nós não estamos falando de um caso de homicídio como nós vemos todos os dias na televisão, nós estamos falando de um contexto familiar ainda, de uma mãe que abate o próprio filho. Então isso é muito sério, do ponto de vista emocional mais ainda. Então, ao não se olhar para ali, eu entendo que o silenciamento dela ali faz com que ela sofra internamente, inclusive ainda hoje,
não está recuperado. Falamos aqui, inclusive, e trouxemos isso ao debate aos senhores jurados por ocasião do julgamento, que Michele é a mãe que ainda visita, até os dias atuais, o filho no seu túmulo, né, no sepultamento onde ele se encontra, né, o cemitério em específico. Justamente por ainda não ter, talvez, ou compreendido o luto, ou hoje, com a consciência que tem, saber que naquele momento ela estava doente. Mas agora, como que você explica, como que você dá ordem à sua própria mente, né, em relação a tudo isso que aconteceu, se você não teve um aparato familiar, um aparato psicológico, ou a própria sociedade? Porque nós temos que dividir esse caso em duas situações, porque inicialmente, quando tudo acontece, basta uma simples pesquisa no ano de 2015, a Michele é trazida como a bruxa, a mais cruel das mulheres, né? Porque foi assim, de pronto, que ela foi tratada no curso das investigações. Para agora, com a reversão, né, dessa decisão do Conselho de Sentença, com anulação, no caso, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com tantas outras mulheres relatando ali, né, o que elas passaram e que elas também conhecem outros casos de estado puerperal, de mães que passaram por puerpério, mães que inclusive falam da rede de apoio, a importância que é de uma rede de apoio dentro de casa, né, em razão dos pais, em razão de outras pessoas da família, de que conseguiram, né, vencer e passar pelo puerpério aí, e hoje, né, estão plenamente felizes, mas que se colocaram no caso dela, a situação agora é outra. De dizer, e principalmente que essas mães questionam esse abandono parental, antes de mais nada, dentro de casa, seu seio familiar, e agora, principalmente, né, quando a gente para pensar do ponto de vista do Estado. Porque não é outro, né, também o reconhecimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, da nossa Corte capixaba, de que houve, sim, ali, né, no passado, em 2015, a perda de uma chance probatória, né, reconhecida aí a omissão estatal. Doutor, naquela época não foi feito nenhum teste psicológico, não tem nenhum laudo de mental, nada disso? Foi feito um teste posterior, acredito que, se eu não me engano, não vou me recordar a data exata, mas meses depois ela foi apresentada a um médico indicado como psiquiatra forense, e ele falou que naquele momento ele não conseguia, né, fazer análise para dizer se ela estava em puerpério. Óbvio, porque o puerpério, a psicose puerperal é naquele momento ou logo após. Então teria que ter sido aferido, teria que ter sido feito, e é o que foi, né, o nosso pedido, nossas razões de apelação, sustentação aos jurados, antes de mais nada, e depois do Tribunal de Justiça, de que essa falha aconteceu, foi lá atrás. Não tem como, né, se de fato, hoje, uma mãe, uma parturiente passar pela situação do puerpério e daqui a 4, 5, 6 meses se fazer a testagem para tentar se aferir o que lá atrás aconteceu. A descarga hormonal aconteceu, foi naquele momento. Então, esse é o questionamento da defesa que foi aí acolhido, né, pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, mas não somente nisso, também com outras provas, principalmente a prova testemunhal. Doutor, essa psicose puerperal a considera inimputável? Não, tanto que a sustentação da defesa foi dar a César o que é de César, né? Nós não trouxemos ali nada em relação à inimputabilidade. Existe o tipo penal do homicídio, que está previsto ali no artigo 121 do Código Penal, e existe o tipo penal do infanticídio. O legislador ele já trouxe a punição, o tipo penal completo e correto, adequado, para aquela mãe, né, como um crime de mão própria, que em razão do puerpério, né, ali abate o próprio filho. Então, o que nós pedimos no júri ao Conselho de Sentença foi que, de fato, eles verificassem, de acordo com a prova colhida nos autos, e que fosse ela ali reconhecido o infanticídio e não o homicídio. Não estamos trazendo a inimputabilidade como tese em razão da Michele. Em nenhum momento a defesa alegou isso. Certo, mas o infanticídio, que é quando a mãe comete o crime nessa fase do puerpério, não dá para o réu a inimputabilidade. Não, até porque o legislador ele já trouxe, né? É um homicídio em si que aconteceu em razão do puerpério e já está abarcado ali pela legislação na forma do artigo 123. Certo. E, doutor, quais são os próximos passos daqui para frente? Ela continua presa, ela está solta? Ok, então, lá em 2015, né, no início do processo, ela foi presa, posterior, inclusive, foi solta, e vale aqui ressaltar duas condutas que nos chamam a atenção, né, nesse processo. Primeiro, o período que ela ficou presa, houve ameaça, porque, e é trazida, inclusive, essa informação de que, por conta da sociedade, as informações, né, o processo penal midiático é sempre um problema em razão de não ter se encerrado as investigações, não ter se encerrado a culpabilidade, e aí você já trazer um julgamento precipitado em razão dos fatos e colocar a pessoa numa situação constrangedora. E nesse caso dela, que estava ali, né, numa unidade prisional. Então, Michele é colocada em liberdade nesse processo, responde a todo o processo em liberdade,
continua a sua vida, apesar, né, vamos lembrar sempre, apesar dessa tragédia em relação ao filho, ela continua trabalhando, retorna aí ao trabalho, retorna aí ao convívio da sua família, permanece sem nenhum outro problema, nem tinha antes e nem teve durante, né, o processo perante a vara do júri popular da capital. E aí, quando ocorre a condenação, ali no momento da sentença, é decretada a sua prisão. Nós impetramos um habeas corpus no final do ano passado, né, próximo do recesso, e aí o desembargador relator acolheu, né, o nosso pedido liminar para que ela pudesse responder em liberdade. E aí ela pudesse recorrer à liberdade. E aí ela recorre ao Tribunal de Justiça em liberdade, e agora com a sentença, né, anulada, a sentença cassada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, estamos aguardando ser certificado ou não aí, né, o trânsito e julgado no processo, né, nessa apelação dela, porque se certificado for o trânsito em julgado, a juíza presidente terá que adotar os procedimentos de estilo para posteriormente, né, designar nova data para julgamento. Lembrando que o desembargador relator e os demais que o acompanharam por maioria deixaram ali consignados no acordo que seja ali quesitado, né, que seja perguntado aos jurados a questão do infanticídio, né, que é o que mais chama atenção em relação a esse processo. Mas então, peraí, só para eu entender, tá, doutor? Porque essa parte jurídica eu não tenho tanta expertise assim. Existe alguma possibilidade de não ter um novo julgamento? Então, se o Ministério Público ofertar recurso, se o Ministério Público interpor, né, algum recurso para os tribunais superiores, se os tribunais superiores reformarem a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pela hierarquia, né, em relação aos tribunais, pode ser restabelecido ou não, né, a decisão do Conselho de Sentença da primeira vara criminal, da vara do Tribunal do Júri da capital aqui do Espírito Santo. Mas se não for apresentado recurso e houver o trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso contra essa decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, aí automaticamente será intimado, né, se dará ciência ao órgão julgador, né, a juíza presidente do Tribunal do Júri de Vitória, para que ela possa adotar os procedimentos de estilo e aí designar nova data para o julgamento. Certo, doutor, nessa nova data de julgamento, vamos supor que esse julgamento vai acontecer, tá bom? Esse novo julgamento. Qual é a diferença em termos de penalidade para o homicídio e para o infanticídio? O homicídio, né, o homicídio na sua forma qualificada, a previsão legal é de 12 a 30 anos. O infanticídio seriam, né, 2 a 6 anos de detenção. Né? O que nós estamos buscando desde o início, as defesas que nos antecederam, é demonstrar aos jurados aquilo que o processo já fala, desde o primeiro dia, desde os primeiros depoimentos, que aqui não se está tratando de um animus necandi, um homicídio ali que teria cometido dessa mãe contra esse filho, como se fosse algo cruel, algo volitivo, algo cruento, né? Que essa mãe queria intentar contra o seu filho. Mas, ao contrário, ao revés, que essa mãe, em razão desse estado puerperal e tão somente sob a influência do estado puerperal, teria ali, né, praticado este fato, né, que foi uma tragédia que a acompanha até hoje. E, ao final, buscar, aí desde logo, que seja, de fato, reconhecido pelo Conselho de Sentença, como dissemos a César, o que é de César, o infanticídio, que já é o tipo penal previsto aí pelo legislador para esse fato específico. E aí, doutor, como ela já ficou esse tempo presa, e na verdade ficou um pouquíssimo tempo presa, mas depois pôde recorrer em liberdade, ela sendo condenada, vamos supor, a pena máxima de 6 anos em infanticídio, isso já teria sido cumprido, estou certo? E até mesmo pelo tipo penal, né, prevê aí a detenção, então de fato não se teria, né, o cumprimento ou alguma situação eventual relacionada à prisão. Certo. E doutor, como que a Michelle está hoje? Abalada psicologicamente, apesar, né, de ter essa vitória, né, e é uma grande vitória em relação a ela, voltamos a dizer, não estamos tratando especificamente da tragédia. A tragédia em si, né, a situação ali que todos experimentaram, principalmente a família ali envolvida, né, todas as pessoas envolvidas da família, é uma tragédia em que todos lamentamos. Lamentamos enquanto sociedade, lamentamos enquanto filhos, os pais lamentam enquanto pais também, mas aqui, na questão processual específica em relação a ela, é porque, de fato, houve uma injustiça lá atrás, né, que aconteceu, e agora, especificamente, trazendo isso ao debate novamente, nessa decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por ter trazido isso à tona, reacendeu a discussão. Existem pessoas, e agora, por isso que eu separo sempre em 2 períodos. Um primeiro período lá de 2015, onde a Michelle é trazida como uma bruxa, né, uma pessoa que seria uma pessoa cruel, né, uma pessoa maquiavélica, e agora, de fato, com o Tribunal de Justiça jogando esse luz, né, a imprensa trazendo esse debate,
e mais uma vez honro aqui, né, a equipe de vocês, a Carla Albuquerque, por trazer isso ao debate, dar esse espaço antes de mais nada. Foi importante porque tantas outras mulheres que são invisibilizadas, foram invisibilizadas, na voz de Michelle, conseguiram agora dizer, aconteceu comigo também. E conheço com outras pessoas que aconteceu também. Para que a sociedade, uma vez por todas, entenda e, antes de mais nada, o Estado promova políticas públicas voltadas à saúde da mulher. Né, que consiga aí se discutir de fato, que a gente possa virar essa chave, né, em relação à sociedade, para que a sociedade veja. Nós temos que falar até recente, né, o Enem, né, que trouxe também em relação à sobrecarga da mulher, quem olha, né, para essa mulher, e agora verificar nessa situação também em relação à parturiente. Anteontem, inclusive, eu saí, né, com um casal de amigos que teve uma filha aí recente, e essa colega, né, essa amiga, né, eles moram em outro estado e estão aqui em Vitória. Quando comentei, a fala dela foi exatamente isso: Pedro, eu só queria conhecer o seu cliente para dar um abraço. Porque se não fosse minha rede de apoio, né, no caso, meu esposo, né, dentro de casa, ele sabe que eu passei. Ela falou, ele sabe quantas vezes, por exemplo, né, quantas vezes eu queria só deixar minha filha cair no chão para naquele momento, a desordem mental que eu estava. Ela falou que é uma descarga hormonal muito grande. E assim, e a Michelle não teve isso. Não é isso que a gente está querendo, está gritando o tempo todo para que as pessoas consigam nos ouvir, e agora, através, né, desse apoio, desse espaço que vocês nos dão, né, não só a voz dela, mas de tantas outras mulheres que passam pelo puerpério, serão finalmente ouvidas. Com certeza. Doutor Pedro, em relação à vida pessoal e amorosa da Michelle, ela se casou com alguma outra pessoa, ela está solteira, ela ainda tem o sonho de ser mãe, ela teve outro filho? A Michelle, depois disso, na verdade, ela continua ali no contexto familiar dela, residindo com os avós, são um casal de idosos, né? De quem ela toma conta, acompanha, eles têm problemas de saúde, continua no seu trabalho, no dia após dia, como sempre esteve, né? Essa era a vida da Michelle. A Michelle é uma pessoa de vida simples e continuou a ter esses traços simples. E essa situação dela, né, a exposição que teve em relação ao caso, chega a ser tão prejudicial, para que você possa entender, que hábitos tão simples das pessoas, mesmo ela respondendo em liberdade, agora com o processo anulado, né, e trazido as provas ao debate, a Michelle é o tipo de pessoa que ela não consegue se sentir, né, digna, e volto a dizer digna, em razão do julgamento que se teve antecipado, a opinião das pessoas sem conhecer os fatos, de fazer atividades simples, de talvez ir a um parque, de talvez ir a uma academia. Ela não consegue se entender como pessoa digna de ter esse cuidado que as pessoas têm no dia a dia. Porque a repulsa, a represália contra ela foi tão grande, né, em razão da exposição que teve de forma negativa, exposição seletiva, né, que isso comprometeu ali a sua percepção sobre si mesma. E hoje isso afeta de tal forma o intelecto dela que ela não consegue desenvolver, né, relacionamento. Não consegue se entender como uma pessoa possível para se ter, né, um novo casamento, uma nova família, né, em relação a isso. Há um bloqueio que foi criado, né, lá atrás em razão da exposição. E vale aqui ressaltar que, por ocasião da segunda vez, né, no caso aí, quando teve o decreto prisional em sentença, algo que me chama muita atenção, né, no relato, e por estarmos acompanhando ela, a família, nesse processo do júri até agora, né, aí no julgamento da apelação, é que quando ela chega na unidade prisional, e o receio maior dela era isso, como que as internas iriam encarar. E de onde ela teve mais medo foi de onde ela mais teve acolhimento. Ela fala que as internas, uma delas específica, comenta com ela, né, ali na unidade prisional, falou, minha irmã também teve e passou por isso. Então, assim, nós sabemos que são mães, né? E essa é uma lição que, para mim, especificamente, calou muito fundo no coração, né? Que foi de onde ela esperava o maior julgamento que nós temos que pensar, e até volto a dizer mais uma vez em razão do abandono da mulher, porque os colegas, esses criminalistas, quem está muito envolvido com o sistema de justiça criminal, sabe que nos presídios masculinos, e isso é uma constatação, as mulheres, as irmãs, as mães, né, as esposas, as filhas, elas se revezam, às vezes querem ir todas, né, para poder estar ali com o seu ente querido. Faz parte do papel ressocializador da pena, né? A família estar acompanhando ali junto é muito importante. Só que quando é no presídio feminino isso não acontece. É um abandono. E ali nesse momento de abandono, né, que tantas que poderiam talvez, né, pelas informações da imprensa, ficarem ali, se sentirem injustiçadas, ou talvez quisessem fazer alguma justiça
com as próprias mãos em razão da Michelle. Quando ela chega ali, ela recebe acolhimento das internas, das próprias presas que são mães, que estão privadas de estarem com seus filhos e ali compreendem, abraçam, né, e acolhem. Então, assim, isso para mim foi quando eu parei para pensar, né, e Carnelucci vai falar sobre isso, né, em razão da miséria humana, né, que todos vivemos e que nós percebemos aí, né, de fato, onde vem a mão estendida nessa hora. Doutor, eu quero que você comente um fato para mim, até para considerá-lo verídico ou inverídico, que eu tenho a informação de que ela escondeu a gravidez do marido, né, que teve teste de gravidez, estava positivo, mas que ela alterou o resultado desse teste para negativo. Isso de fato aconteceu? Há informação no processo de que o marido não queria ser pai. E aí eles tinham, né, um relacionamento que já durava anos, né, esse relacionamento do casal. E quando acontece, em razão do medo, né, uma pessoa simples, era o primeiro namorado, o primeiro marido, acontecendo as situações que eu lhe relatei no início e que estão disponíveis no processo, né, as violações que ela já tinha acompanhado em razão da mãe, violações que ela tinha acompanhado também de si própria ali em função do seu relacionamento, ela fica com receio em relação a isso. Mas ela leva a gestação de forma normal, realiza os seus exames porque ela tinha um sonho de ser mãe. Michelle sempre quis ser mãe. E independentemente disso, de qualquer situação, a família dela, o núcleo familiar, né, os tios principalmente, que a acompanham, a assistem, a ajudam em todo momento, estavam dispostos ali a estar com ela, a acompanhar e passar e superar o que fosse necessário. Porque, de fato, era uma pessoa que carrega, como eu disse, aí a própria família, né, do ex-companheiro dela é quem traz ao relato. É uma pessoa que é extremamente dócil, de um trato extremamente tranquilo e que não teria menor condição ou menor chance de ser a pessoa que foi retratado, né, nas páginas dos jornais que foram divulgados, daquela forma que foi divulgado. Razão pela qual todos eles, inclusive, vão à júri popular, como na condição de testemunhas, e os depoimentos de todos eles são nesse sentido, de que era a pessoa que estaria acima de qualquer suspeita, que não teria nenhum traço psicológico que fosse capaz de fazer mal a uma pessoa e muito menos uma criança, né, trazendo inclusive ao relato de que ainda hoje, né, tem um bom trato em relação a Michelle e que ela também é responsável por cuidar de criança da família, que eles deixam, né, com toda a segurança e confiança possível. A situação de Michelle é especificamente em razão da doença que lhe acometeu no passado. Tão somente por isso. E aconteceu, né, dessa forma, uma tragédia que vitima ali, né, o seu próprio filho, que a leva, né, na forma do artigo 123, a abater o seu próprio filho, e aí traz a ela consequências irreparáveis em relação ao seu psicológico. E doutor, e o seu ex-companheiro? Como que ele ficou? Como que ele está hoje? Você tem essa informação? Eu não tenho contato, não tenho informação em relação a ele, né, como ele está. Eu sei que ele tem uma nova família, né, teve filhos e está, né, no seu novo relacionamento. E nós, por conta, né, da cliente, eles não têm relacionamento juntos, eu não tenho como dar maiores informações. Certo. Doutor, algum outro ponto que nós não colocamos na nossa entrevista, algo que você queira falar que nós ainda não falamos? Agradeço, antes de mais nada, né, a equipe por esse convite, agradeço pelo espaço. Tenho certeza que, através desse caso, né, e é importante para que tantas mulheres possam dizer, né, e demonstrar que isso acontece, é real, né, para que seja tratado algo que já é tão pacífico, algo que já é tão certo na medicina, se traga a sociedade aqui fora ao debate, para que não precise acontecer. E, principalmente, as pessoas, né, as famílias, antes de mais nada, que sejam essa rede de apoio, a parturiente, né, para que consiga a parturiente ter essa segurança, para que, como eu disse, né, em razão da Michelle, em razão dessa minha amiga, né, desse casal de amigos que falaram, que nesse contexto, quando vier, né, e a descarga emocional, a descarga ali em razão da questão hormonal da mulher, né, a saúde da mulher em si, quando estiver ali logo após, né, o parto em si, porque o parto é o final, né, mas quando estiver ali no momento da gestação específica, que os homens, antes de mais nada, sejam esse apoio, seja essa rede de apoio. E as famílias que acompanharem essas parturientes também sejam esse apoio, porque o puerpério é real, a depressão pós-parto é real, né? A saúde da mulher está comprometida e que, antes de mais nada, as políticas públicas, né, sejam de fato implementadas. Não é tão somente a gente trazer positivado aí na Constituição Federal, trazer positivado em tantas leis, mas que de fato existam leis, né, que os nossos legisladores aí
eles se preocupem, os nossos políticos aí do executivo, do legislativo, né, do judiciário também, eles sejam sensíveis ao que é tão real, né, que é o puerpério e a saúde da mulher. Não só nesses casos, mas em tantos outros que nós vemos mulheres muitas vezes silenciadas e que agora têm a oportunidade de falarem através de uma outra mulher. Com certeza. E doutor, e quando a gente pensa no puerpério na medicina, que esse puerpério ele pode durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, isso conversa com a lei também? A lei também, ela nos diz que de fato esse puerpério pode acontecer durante um longo período? Perfeito. O direito ele acompanha a sociedade. Então, quando nós vemos o legislador se preocupar especificamente com o puerpério e trazer um tipo penal que fala que ele é sob influência, né, do estado puerperal, ele já desde logo dialogou, né, com a ciência e reconheceu que existe. E o prazo específico, né, só quem pode falar é o profissional habilitado, né, o psiquiatra forense aí, quem vai analisar as condições, se há doença psicossomática, se aconteceu, se a paciente, né, no caso, a mãe naquele momento estava acometida ou não, e quanto durou, né? A lei, se ela não traz esse prazo, porque ela traz o tipo penal de forma genérica. E ali será aplicado, né, após a análise, de acordo com o que é produzido de prova, e nesse caso a prova pericial, que é imprescindível. Mas o reconhecimento do legislador, quando ele traz um crime, um tipo penal específico, é o que a gente chama de crime de mão própria, que seria essa mãe, essa parturiente, que em razão do puerpério, né, comete aí o infanticídio, é porque, antes de mais nada, ele já reconheceu que a ciência trouxe isso como uma verdade. Maravilha. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua... Quer falar mais uma coisa? E uma última que eu acho que é importante, que eu lembrei agora. Por favor. Léo, e é importante consignar que logo após a decisão de pronúncia, ou seja, a decisão que levaria Michele ao júri popular, a defesa anterior interpôs o recurso interdistrito ao Tribunal de Justiça. E na análise, no exame ali de julgamento desse recurso interdistrito, as notas taquigráficas, né, que elas gravam ali e trazem isso de forma escrita, o que aconteceu naquela sessão, dos desembargadores se compunham e compuseram, né, aquele julgamento naquele período, mostra que havia divergência, até dúvida entre eles sobre o caso. Ao passo que, enquanto uns traziam até a hipótese de homicídio ter acontecido, outros traziam também a hipótese do infanticídio, como também de um aborto espontâneo. Então, tamanha era a dúvida no mundo jurídico, né, e devemos lembrar dos desembargadores da mais alta corte aí do Espírito Santo, né, com seu profundo conhecimento não só de vida, mas principalmente conhecimento jurídico, em relação ao caso. E isso, de pronto, né, foi trazido ao conselho de sentença, né, foi devolvido na forma da pronúncia e levado aos jurados, que são pessoas da sociedade com o seu conhecimento de vida, né, estão ali, são indagados pelo juiz na forma do artigo 472 para que possam julgar de acordo com o seu exame de consciência, algo que os próprios julgadores, né, os juízes togados, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tiveram dúvida. Então, essa decisão agora do Tribunal de Justiça, né, anulando algo que lá atrás se teve dúvida, demonstra a peculiaridade desse caso, né, de forma muito específica, e a dificuldade, o grau de complexidade que se tem nesse julgamento. Nossa, então olha só, desde a defesa anterior já há nos desembargadores uma dúvida do que de fato aconteceu naquele dia. Perfeito. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer te conhecer, um prazer conversar contigo. O nosso canal aqui está de portas abertas para novos esclarecimentos e vamos ver o que vai acontecer nesse caso, né, doutor? Esperamos aí um novo julgamento e quem sabe aí seja colhido o que você pediu como advogado de defesa, de que ela seja julgada pelo infanticídio. Muito obrigado, doutor. Perfeito, obrigado mais uma vez, Léo, agradeço o espaço mais uma vez e que nós consigamos aí de fato demonstrar o que aconteceu lá em 2015. Eu vou fazer uma breve finalização e volto contigo. Gente, hoje eu conversei com o advogado de defesa, o Dr. Pedro Ramos, ele que defende a Michele Ribeiro Passos, que infelizmente no começo de junho de 2015, em Vitória, no Espírito Santo, acabou matando o seu bebê logo após o nascimento. Essa moça, ela foi condenada no dia 30 de novembro de 2022 a 26 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão. Logo após, no finalzinho ali do recesso, né, que era dia 18 de dezembro, ela ganhou o direito de responder ao crime em liberdade, lembrando que ela já estava solta. E aí, em outubro de 2023, a Justiça decidiu anular esse júri que condenou a Michele por matar o filho recém-nascido, uma vez que o juiz considerou que ela estava sob influência do estado puerperal. Então, na minha opinião, nós devemos aí aguardar um novo julgamento para
exatamente ela não ser mais julgada por homicídio e sim por infanticídio. Mas é muito importante a gente entender, e nós todos como sociedade, o que acontece nessa fase do puerpério, o que é essa depressão pós-parto, o que isso acarreta na mulher, porque de fato é um período de muita sensibilidade, muita fragilidade, que só a mulher sabe o que acontece ali e muitas vezes nem sabe o que acontece, porque como o Dr. Pedro Ramos nos trouxe aqui, há um apagão, né, naquela pessoa que, querendo ou não, é uma vítima, naquela mulher que, querendo ou não, é uma vítima, e aí pode acontecer um caso como esse que nós trouxemos aqui para vocês. A Michelle está solta, é muito importante a gente ressaltar isso, ela não está presa, não está numa unidade prisional, e muito possivelmente aí aguardaremos um novo julgamento e traremos a resposta para vocês. Muito obrigado pela participação de todos, as nossas redes sociais estão à disposição, assim como nosso e-mail op@medialand.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais uma investigação criminal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.